amigos aqui do YouTube. Mais uma vez estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. E hoje vai ser a lição de número 2 das lições bíblicas da CPAD do primeiro trimestre de 2021. O verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então estamos aí com a segunda lição, que vai ser ministrada no dia 10 de janeiro de 2021, com o título Atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Nós precisamos entender que tudo que Deus faz envolve o plano da redenção. A obra de Cristo envolve o plano da redenção. A ação do Espírito Santo envolve o plano da redenção. E toda ação de Deus envolve o plano da redenção. Amém? Texto áureo. Assim, pois, as igrejas de toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinha paz e era edificada e se multiplicava, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então a igreja da Judéia, da Galiléia e da Samaria, eles andavam no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos 9, 31. Verdade prática. A atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. Então, o Espírito Santo, ele nos conduz desde a nossa conversão até o arrebatamento. Então, o Espírito Santo é o Consolador que o Senhor Jesus deixou para nós aí. A leitura bíblica em classe se encontra lá em João, capítulo 16, do 7 ao 13. Vou deixar para vocês lerem na sala de aula. Continuando aqui, temos aqui a introdução. No ponto central da lição o Espírito Santo atua de maneira contínua e dinâmica para a salvação. Na introdução, diz assim: Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Amém? Que está na igreja. Primeiro tópico fala assim: e o Espírito Santo como promessa. Primeiro aqui, a promessa messiânica. Promessa messiânica. Aqui o comentarista coloca algo interessante. Vamos ler. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito Santo. Olha o que o comentarista coloca nesse ponto. É claro que a promessa messiânica é acompanhada pelo Espírito Santo. Que Jesus foi gerado por o Espírito Santo no ventre de Maria. E Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo. Então, a promessa messiânica também é aí uma promessa do Espírito Santo. É acompanhada. Segundo ponto aqui. Na antiga aliança, as múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas era a capacitação de pessoas para a obra específica, como de profeta ou de liderança. Então, no Antigo Testamento, aí nós percebemos que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, mesmo com uma ação aí, não como a de hoje, ele capacitava a pessoa para a obra de Deus, como Davi, Sansão e outros, profetas, Eliseu, Elias. Então, o Espírito Santo capacitava a pessoa para fazer a obra de Deus, mesmo não tendo a mesma dinâmica de hoje, mesmo que não é como hoje, que ele foi derramado sobre todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus. Terceiro ponto aqui do primeiro tópico: a promessa do Consolador. A vinda do Consolador está associada
a volta de Jesus ao céu. Isso não quer dizer que o Espírito está limitado ao tempo. Jesus disse isso porque ele ia voltar para o céu e ia deixar um igual a ele, um consolador, um ajudador e um ensinador. Então, o Espírito Santo, ele é também aí, faz parte da família de Jeová. Ele também está aí o tempo não está limitado para ele. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir, não poderia suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Ou seja, a atuação do Espírito em nós nos dá condição para suportar a mensagem do Evangelho. Olha que coisa linda, né? Então, o Espírito em nós nos dá condições para suportar a mensagem do Evangelho. 2. O Espírito Santo consola e ensina, que é o segundo tópico. Primeiro ponto do segundo tópico: o Consolador. O termo grego paracleto vem da preposição para, ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto. O Espírito Santo é o seu melhor amigo e ele está à sua disposição. Amém? Segundo ponto do segundo tópico, né? Vou tomar um pouquinho. A tradução consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Porque Jesus estava dizendo que ia para o Pai. Então, Jesus deixou bem claro que o Consolador viria para consolar. Isso quer dizer que vinha outro igual a ele, não que o Espírito Santo estava limitado, que estava no céu e ele aqui na terra. Não, o Espírito está em todos os lugares. Mas Jesus ora ao Pai para que envie outro Consolador, outro igual a ele, para consolar seus discípulos, para ajudar seus discípulos e para ensinar. Então, o Espírito Santo ajuda e conduz. Segundo ponto aqui, né? Continuando. O ensinador. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que maravilha, né? Então, o Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para evangelização. Então, o Espírito Santo, ele nos ensina e nos faz lembrar. Isso é uma tarefa dele e vai nos ajudar na evangelização. Então, quando formos ler a Bíblia, que nós peça ajuda ao Espírito Santo. Ele sabe ensinar. Entre o ouvido do aluno e do professor está o Espírito Santo. E do evangelista e daquelas pessoas que estão precisando de uma palavra, entre os dois está o Espírito Santo para nos ajudar, a lembrar de tudo que ele nos ensinou. Amém? Terceiro ponto. O ajudador. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Essa ajuda do Espírito Santo não nos desobriga a estudar a palavra de Deus, a Bíblia. Então, o Espírito Santo não vai fazer a gente adivinhar as coisas, ele vai ensinar e vai lembrar. Então, o Espírito Santo é o nosso ajudador, vai nos ajudar nas horas que nós mais precisamos de lembrar de algo que nós estudamos, que nós estudou. Amém? Então, peça ajuda na hora de estudar. Peça ajuda na hora que você estiver no seu trabalho. Peça ajuda
para liderar a sua família. Amém? Então, dando continuidade aqui, indo para o terceiro ponto, né? O último tópico da lição. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. A salvação está à disposição de todo, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia verbo convencer é persuadir. Então, persuadir é levar a, não à decisão, mas sim ao convencimento. Mas também tem pessoas que elas resistem esse convencimento, mas quando ela para pensar, ela é convencida. Então, persuadir é levar a pessoa a decidir, não que o Espírito Santo vai decidir por ela. Então, o Espírito Santo convence o mundo do pecado. É o Espírito Santo que torna a pessoa consciente do seu estado de miséria espiritual e as leva ao reconhecimento ao Senhor, a reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Então, somente o Espírito Santo convence, porque ele persuade, ele leva a pessoa a decidir. Então, é a pessoa que decide, mas é o Espírito Santo que convence. Segundo ponto do terceiro tópico, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça a que o Espírito convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. O Espírito Santo nos convence que as dores do nosso pecado caiu sobre Cristo. Amém? Indo aqui para o terceiro ponto do terceiro tópico. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz. Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Olha que benção. Então, nossos pecados foram julgados em Cristo Jesus lá na cruz e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus, da sua morte e ressurreição. Amém? O pecado requer que a justiça seja feita e o juízo é a sentença da justiça. Então, o Espírito Santo convence o mundo do pecado para que eles crerem em Cristo, que Cristo fez justiça por nós, que os pecados, no nosso pecado caiu sobre ele e foi o juízo sobre Jesus. Então, o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Deus abençoe a todos, que fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês mais uma vez.